Afronautas, boa tarde para quem está do lado de cá do oceano, boa noite para quem está do lado de lá do oceano, bom dia para quem assistir em outros horários. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação, de disseminação de conteúdos que fortaleçam as nossas lutas no mundo por justiça e por equidade. Hoje estamos voltando com mais um diálogo transnacional, territórios urbanos, mulheres negras e desigualdades. Eu não sei de onde apareceu esse 19 aí, mas eu já vou corrigir que não era para estar aí esse 19 depois de desigualdade, deve ter somado com o tema que nós trabalhamos na quinta-feira. Pronto. Territórios urbanos, mulheres negras e desigualdades. Nessa semana tão emblemática, tão importante, em que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, o Dia Nacional de Teresa de Benguela, que a gente celebra no Brasil. Semana que vem celebramos o Dia da Mulher Africana, e nós achamos que seria interessante, então, termos um diálogo com foco exatamente nas mulheres negras no mundo, e um diálogo transnacional. Eu já vou trazer aqui para a sala nossas convidadas de hoje, dando as boas-vindas, já apresento vocês. Eu queria pedir ao pessoal que está aí acompanhando, nós estamos transmitindo, deixa eu conferir se estamos transmitindo no YouTube, no Facebook, inclusive no Facebook também, da Mana Tânia de Carvalho, de Angola. Então, vocês que estão aí acompanhando, estou até conferindo se está realmente no Facebook. Ok. Tá pedindo para eu fazer uma pequena alteração aqui para reconectar com o Facebook. Sim, tá. Tudo bem, reconectado com o Facebook. Estamos, então, no YouTube, no Facebook, Pensar Africanamente, no Facebook da Mana Tânia de Carvalho, conferindo aqui. Não, da Mana Tânia de Carvalho não deu certo para programar. Tudo bem, fica para a próxima. Ela generosamente, aí de Angola, sempre nos disponibiliza a página dela no Facebook para as nossas transmissões. Hoje deu algum probleminha aqui, mas normal. Aline Monte, minha irmã, que bom que você está aí, muito obrigada. Maria de Fátima Semedo. Deixa eu fechar aqui os microfones das nossas convidadas. Não, vocês que vão ter que fechar os microfones de vocês, que estamos tendo um contato aqui antes da hora. Muito bem. A Maria de Fátima Semedo nos acompanhando de Portugal, a Isabela Damilano nos acompanhando de Porto Alegre, nossa queridíssima irmã Rejane Stundbeck nos acompanhando da Alemanha, Isabela dizendo, axé, participei dia 25 aqui em Porto Alegre, evento do Dia Internacional da Mulher Negra, parabéns para nós, dia de luta, como são todos os nossos dias, e vamos nos fortalecendo mutuamente nesses processos. Você estando no YouTube, você já pega o link e dissemina geral. Você estando no Facebook, faz o mesmo. Pega o link, compartilha, dissemina geral e arrasta as pessoas para cá para acompanhar o nosso diálogo de hoje. Eu continuo tentando, gente, conectar com a página da Mana Tânia. Vamos ver se vou conseguir. Agora consegui. Deu certo. Então, estamos transmitindo também no Facebook da Mana Tânia de Carvalho, de Angola. A Miriam Faria dizendo, olha, um abraço de Angola. Muito bom, vocês estão chegando e vocês vão divulgando, vão disseminando, e as pessoas vão chegando também ao perceberem que o Pensar Africanamente já está ao vivo. Vocês é que funcionam como o nosso algoritmo, tá? Vocês é que avisam as pessoas, porque o algoritmo oficial não dá visibilidade para as nossas pautas. Então, somos nós por nós, vão disseminando aí, por gentileza. Deixa eu fazer aquela apresentação formal, resumida, das nossas três convidadas de hoje. A Lourdes Brasil,
filha de Dona Aldaci Brasil e de Darcy Ismael, neta de Dona Hilda e de Dona Joveline, bisneta de Dona Helena e Dona Mariana, economista com especialização em planejamento ambiental, com ênfase em educação ambiental, mestre e doutor em ecologia social. Possui experiência em docência, pesquisa e desenvolvimento de projetos no Brasil e no exterior. Dirige o Centro Gênesis, instituição que tem como missão educar para a sustentabilidade através de cursos, palestras e desenvolvimento de projetos para empresas. É autora do livro Tudo o que Ficou para Trás, Tudo o que Virá pela Frente. Livro que nós vamos sortear no final, viu? Com as pessoas que se manifestarem aí no chat primeiro, as 30 primeiras pessoas participarão do sorteio. Ela que é poeta, fotógrafa e amante da natureza. Mimi Malquia, jurista criminóloga, pós-graduada em Direito e Segurança e Profile Criminal. Colabora há 10 anos com projetos sociais e voluntariados como o Rocket World Project, um projeto desenvolvido pela International Society para crianças dos 5 aos 16 anos. Promove a amizade entre povos e celebra a diversidade cultural nas escolas do país. Também, desde 2017, participa do projeto Ubuntu, um projeto social idealizado por jovens angolanos com o objetivo de unificar as comunidades por meio do resgate de valores essencialmente culturais. É afroativista, cria conteúdos digitais orientados para a reposição da verdade histórica e restauração da autoestima em alquebulanos por meio de informação científica sólida. Nossa irmã Betânia Ramos Schroeder, que vocês conhecem aqui do canal, mas há um tempão que ela não vinha no canal, eu estou super feliz em recebê-la hoje de novo. Socióloga de formação, filha das águas, autora, ativista e mãe. As desigualdades e estratégias de enfrentamento e combate à pobreza em diferentes contextos territoriais, culturais, políticos e econômicos foram centrais nos mais de 10 anos de atuação técnica, acadêmica e ativista em diferentes países e continentes. Vivendo na Alemanha há 10 anos, os temas desenvolvimento e colonialidade, migração, racismo antinegro, formação para a participação democrática, tornam-se relevantes na sua redefinição profissional e atuação enquanto pesquisadora independente, consultora, palestrante e ativista. Muito bem, são as nossas convidadas de hoje. Veja que tela linda que nós temos hoje. Betânia participando lá da Alemanha, Mimi participando desde Angola e Lourdes Brasil, aqui, como o próprio nome diz, aqui do Brasil. E eu já vou passar para Lourdes, aliás, já agradecendo imensamente, essa pauta é uma proposição dela e que eu fiquei muito feliz em receber aqui no canal. Lourdes, por gentileza, seja bem-vinda, é contigo. Peraí, deixa eu tentar abrir seu microfone. Abrir. Okay. Boa tarde a todos, todas e todes. Quero agradecer à professora Silvani por ter aceitado a nossa sugestão de pauta. E nesse mês, né, que se celebra o mês da mulher negra latino-americana e caribenha, nós estamos aqui discutindo as nossas demandas, as nossas necessidades, né? Pensando aqueles pontos que nos afligem e escolhendo como temos territórios urbanos, as mulheres negras e as desigualdades. De acordo com dados da ONU, cerca de 450 milhões de pessoas na América Latina vivem nos territórios urbanos. É um contingente muito grande. Aqui no Brasil, nós somos cerca de 85% da população vivendo na cidade, né? E esse contingente, né, ele se espalha em várias territorialidades, né? As cidades, elas são bastante heterogêneas, né? E essa composição, esse mosaico decorre
do modelo de urbanização que é implementado, que, conforme nos diz Milton Santos, né, e outros autores, nas economias capitalistas, a urbanização é sempre baseada na exclusão e na segregação. Né? E um outro aspecto, né, é que as cidades são organizadas para atender às demandas do capital. Se a gente pega aqui, pegando a experiência do Brasil, desde lá do capital comercial, industrial, financeiro, monopolista, globalizado, as cidades sempre são estruturadas para que o capital tenha todas as condições necessárias para que a sua reprodução não seja interrompida. Né? É no espaço urbano que as desigualdades ficam bem visíveis. Né? É possível se perceber quem ocupa determinados territórios, né? Pela composição, né, daqueles territórios. Quando eu era criança, eu cresci na Baixada Fluminense, um dos territórios mais pobres daqui do estado do Rio, né? E eu costumava sair semanalmente, às vezes quinzenalmente, com a minha avó, mãe ou tia, para entregar roupas. Elas eram lavadeiras de roupa. E eu pegava o trem, depois pegava o bonde, né? E lá íamos nós para a Zona Sul. E eu ficava, assim, incomodada com aquela diferenciação, né? E eu chegava em casa e eu perguntava para o meu pai por que a gente não vai morar lá? Por que a gente não se muda para a cidade? Por que a gente tem que continuar morando aqui? Né? E era algo que me incomodava bastante. Eu queria entender por que havia locais com bonde, com iluminação, com as ruas calçadas, né? E outros com uma situação tão precária, né? Tão precária como era o local que eu vivia. E assim são as cidades pelo mundo afora, né? E como é que é? Quais foram os territórios destinados à população negra? Para onde nós fomos mandados? Né? Nós fomos mandados, né, para a periferia, e tanto a periferia próxima como a periferia distantes, através de um processo de gentrificação, através de um processo de expulsão das populações. À medida que os locais iam se melhorando, né, a população era retirada dali, ela ia sendo mandada para locais cada vez mais distantes, né, marcados pela carência e escassez dos serviços e equipamentos urbanos, né, e também por uma forte estigmatização. Essa questão da estigmatização, né, é bem forte, é bem marcante, porque era como se as pessoas que viviam em determinados territórios, né, elas acabavam sendo reconhecidas, percebidas pelas características daquele local. Né? E assim foi ao longo do processo de urbanização do Brasil, que a gente pega lá no início do século XX, e há um movimento em direção, um movimento de afastamento, né, que faz com que a população negra, né, o grosso desse contingente que é afastado, fique sem acesso àqueles bens e serviços capazes de promover o desenvolvimento, né? Longe dos serviços de educação, longe dos serviços de saúde, longe dos serviços de lazer, longe dos serviços de segurança, né? Tendo que, à medida que ela era removida, tinha que estar refazendo as redes de apoio, todos esses laços. Né? E quando a gente vê ainda em 1924, né, que a despeito das nossas lutas, mobilizações e tudo mais, as mulheres negras ainda estão na base da pirâmide social. Um contingente muito grande ainda está na base da pirâmide. Né? É o homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Mulher negra com as baixas escolaridade, inserida no mercado precário, morando em locais afastados, né?
isso tem a ver, né, com essa localização territorial. Como é que vai se morar tão distante, não é? E ter acesso ou frequentar a escola, fazer todas essas coisas, né? Eu gosto de contar um pouco, assim, dar alguns exemplos da minha família. A minha mãe, a gente morou na Baixada Fluminense até os anos 80, quando eu vim para a faculdade em Niterói. E logo depois a minha família mudou-se para Niterói também, né? E a minha mãe, que tinha 3 anos de escolaridade, ela tinha 50 anos, tinha passado a vida toda como lavadeira, costureira, babá e todos aqueles serviços, né, que as mulheres negras desempenham. E a gente veio morar no centro de Niterói, na Avenida Amaral Peixoto. E a primeira coisa que a minha mãe fez foi se matricular no liceu. E aí ela foi cursar o supletivo, terminou o primeiro grau, depois ela fez o segundo grau, e aos 70 anos ela se formou em Direito, sabe? Porque ela estava no centro, ela estava num lugar acessível, ela estava num território dotado de todos os serviços e equipamentos urbanos, né? As mulheres, às vezes eu converso com algumas mulheres e elas têm um sonho, eu gostaria de estudar, eu ainda tenho esperança de fazer uma faculdade, né? Mas onde eu vivo não tem condições. Eu não posso chegar à noite da faculdade ou do segundo grau, porque o local é perigoso, né? E eu fiz essa questão urbana, sempre me incomodou, sempre foi o que foi assim, a grande interrogação, tanto que no mestrado e no doutorado eu estudei as questões urbanas, né? E recentemente teve um concurso do Instituto Marielle Franco sobre feminismos negros, e eu escolhi escrever sobre essa questão urbana, sobre as perdas concretas e simbólicas que a população negra, principalmente as mulheres, tiveram ao ser retirada dos lugares que passavam por intervenção. E eu comecei lá da Reforma Pereira Passos, né? Até aquele momento não havia uma diferenciação no espaço urbano. As classes diferentes conviviam no mesmo espaço, capital, todas as atividades estavam ali. A partir do momento que o país, né, se insere mais na dinâmica internacional, no capital comercial, precisa arrumar o centro da cidade, não é? E remover a população negra que estava ali, os cortiços, os casarões, e a população foi expulsa, uma para as favelas, outra para as periferias, do Morro da Providência, e a população vai se organizando ali, mesmo que ainda precariamente, ela ainda tem acesso a determinados serviços, né? Quando chega na década de 30, tem um outro grande movimento, já com capital industrial, e a população negra tem que se afastar. É como se a gente atrapalhasse, não é? A população negra não pode permanecer nesse espaço. A população negra precisa ir, se afastar para as periferias, né? E retirando de nós toda a possibilidade, né, de ter acesso. E assim esse movimento vai nos anos 50, nos anos 70, sempre cada vez mais distante. E chega nos anos 80, essa gentrificação se dá de uma forma mais violenta, né? Dos anos 70 a 80, com o incêndio das favelas, com a expulsão, com a morte, com a violência mesmo. E então a população vai para cada vez mais distante. São Gonçalo, Zona Oeste, a Baixada Fluminense, agora não mais nos distritos, nas sedes, mas para as periferias. As periferias reproduzem as suas periferias, né? E aí, nesses locais, né, a população vai vivendo como pode. Não significa dizer que se a população negra permanecesse nas áreas revitalizadas, ela seria líquido e certo, tranquila a ascensão. Porque a gente sabe como é que é a estigmatização, como é que é a segregação. Pode ser esse vizinho, mas tem um muro,
uma barreira que separa e impede o acesso, né? Mas poderia ter facilitado. No livro que a gente vai sortear agora, né, eu faço algumas recomendações sobre a necessidade de se ter um recorte racial e de gênero nas políticas de urbanização. Não dá para se promover intervenções nos espaços urbanos sem pensar nesses aspectos, sem pensar, né, o quão é importante a localização para que a nossa população saia, né, consiga superar essas desigualdades em termos de renda, educação, esperança de vida, exposição à violência e tanto mais, não é? E cabe aos movimentos negros, movimentos feministas, né, incorporar isso de uma maneira mais direta. A gente precisa dizer mesmo claramente como que a urbanização precisa ter esse recorte. No livro, eu fiz no final uma entrevista, um levantamento com 10 mulheres que foram para a Baixada Fluminense, mais ou menos na mesma época que a minha família foi, né? E todas elas, né? Foram 10 mulheres. Continuam no mesmo local social, continuam exercendo as mesmas atividades, com o mesmo grau de escolaridade que as suas mães, avós e bisavós estavam. Elas foram para a Baixada Fluminense, levadas por mães faxineiras, lavadeiras, babás, e hoje elas continuam, e até numa situação mais precária, porque a violência nesses territórios está muito grande. Então, se numa época era possível estudar à noite, fazer algum trabalho, hoje isso está muito mais difícil, não é? Porque os territórios foram tomados por uma série de violências. Então, a gente vê as mulheres negras sofrendo opressões de gênero, opressões de raça, né? Opressões étnicas, né? Opressões sociais e as opressões territoriais, né? Que é preciso lançar olhares sobre essas opressões territoriais, que agora, com a questão das alterações climáticas, se torna muito mais intensa. Eu tenho visitado alguns territórios periféricos, conversado com algumas mulheres, né? E elas estão adoecidas, porque elas vivem naquele terror de quando vira uma chuvarada, a casa dela não vai permanecer de pé. E ela diz, olha, eu estou no meu trabalho, quando eu sei que o tempo vai mudar, eu começo a passar mal, porque eu não sei se eu vou encontrar os meus filhos bem, se eu vou encontrar a minha casa de pé. E um outro aspecto também, que eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres que disseram o seguinte, agora, tudo que eu ganho, antigamente chegava o final do ano, eu recebia um dinheirinho a mais, eu conseguia melhorar a minha vida. Agora, tudo que eu ganho é para consertar a minha casa, para aumentar o batente, para fazer mais uma janela, para fazer mais uma coisa. E o mais dramático, 3 jovens me relataram que tinham abandonado a faculdade porque não dava para manter a casa, manter as despesas, e com essa manutenção perante as alterações climáticas, né? Então, a gente pode imaginar o quanto as desigualdades, né, vão aumentar, porque a gente agora fica só ali no limite, tentando se manter na mesma posição, sem possibilidade de pensar na superação. Com a pandemia, essa situação ficou muito pior, né? Porque as pessoas perderam emprego, os arrimos de famílias que eram outras mulheres negras, muitas faleceram, né? As crianças foram para o mercado de trabalho de uma forma precoce, e tudo isso é uma pressão muito grande que recai sobre essas mulheres que chefiam família, sobre essas mulheres que estão cuidando de filhos, de netos, e até bisnetos, né?
Então, a gente precisa pensar muito as nossas cidades. Nós tivemos o grande movimento aqui no Rio de Janeiro, que foi o Porto Maravilha, e 1.465 famílias foram retiradas da Praça Mauá e mandadas para Santa Cruz, distante de 60 quilômetros. Imagina a desestruturação que foi na vida dessas mulheres saírem de uma área central, perto de local de trabalho, perto de boas escolas, com segurança, né? E serem mandadas para um outro local e começar tudo de novo. Então, assim, eu vou encerrar a minha fala, né? Pensando, a gente precisa discutir muito essa questão da cidade. Nós temos que ter uma intervenção, uma presença mais direta, né? A nossa luta é árdua, a gente tem que lutar em todas as direções, em várias direções. A gente não pode deixar escapar uma brecha, né? E pensar a organização dessa cidade. A cidade não pode continuar sendo organizada para atender as demandas do capital ou para atender as demandas de um determinado contingente. Nós temos as nossas desigualdades, as nossas diferenças, e a cidade tem que nos ajudar a superar essas desigualdades. Muito obrigada. Perfeito, Lourdes. Que reflexão importante. E só para lembrar vocês, você que está aí assistindo e ainda não se manifestou aqui no chat do YouTube, tá, gente? Nós vamos sortear ao final um exemplar do livro da Lourdes Brasil, que ela citou aqui, que é o livro Tudo que Ficou para Trás, Tudo que Virá pela Frente, que tem uma abordagem também sobre essa questão. Deixa só... Professora Ieda Leal nos acompanhando aí, seja bem-vinda, obrigada. A pessoa no perfil IHGASG, cumprimentando a Lourdes, parabenizando pelo tema. A Benedita Simonetti diz que sempre acompanha as transmissões do canal, mas nem sempre ao vivo, tem muita gente que assiste depois, e ela, nesse momento, está acompanhando de Londres. A Rosa nos cumprimentando. É isso, gente. Você está aí assistindo? Manifesta aqui no chat, que nós estamos listando, e depois nós vamos numerar aleatoriamente e sortear um número para receber o livro da Lourdes Brasil. Betânia, minha irmã, bem-vinda de volta. Por favor, é contigo. Muito boa noite, gente querida. Muito obrigada, minha querida irmã Silvani. Eu peço bênção para quem é de bênção, peço permissão para estar mais uma vez nesse canal incrível que é o Pensar Africanamente. É uma alegria imensa estar aqui, depois de um ano exatamente. O ano passado, a gente teve a nossa coluna Tecendo Diálogo, Negritude, Diáspora e Imigração, foi a última exibição da coluna aqui, celebrando o Júlio das Pretas, trazendo as pretas que estão no estrangeiro, especialmente na Europa. A gente celebrou o Júlio das Pretas, nossas existências aqui. E um ano depois eu estou aqui num contexto extremamente importante. Quero agradecer muito a Lourdes por ter proposto essa pauta exatamente nessa semana, semana tão importante, né? Assim, a urbanidade nos atravessa, a urbanidade, a maioria dos territórios, como a Lourdes traz na fala dela, é a nossa pertença também, né? Vem da nossa pertença, é um território onde as transformações acontecem, onde a periferia toma a cidade, e a gente vem desses espaços, dessas experiências urbanas, que são experiências que nos emancipam, mas ao mesmo tempo o tempo inteiro em luta, né? Porque as cidades, como a Lourdes fala, ela continua a atender os interesses do capital, aos interesses do poder, nos expulsa e nós voltamos, e assim segue, né? Até a gente conseguir uma tomada estruturante da cidade. Então, muito obrigada por trazer isso, né? Eu sou uma mulher negra que vem da periferia, que foi expulsa da cidade. Meus pais saíram, né, do centro do Recife. Eu sou recifense, então saíram do Recife pela cheia. Na época a gente não falava de racismo ambiental, era cheia de 75. Fomos parar em Paulista, 19 quilômetros do centro do Recife, aqueles programas de habitação popular.
E meu pai, que trabalhava no centro do Recife, perdeu esse vínculo, foram muitas perdas, e a fala de Lourdes trouxe essa memória muito viva também das percas, da expulsão da cidade, né, provocada por essa urbanidade que não quer ver corpos como os nossos, esses corpos periféricos, né, que nos dão esse nome periférico, nos expulsa, nos coloca em outros lugares, mas a gente volta e reivindica a cidade como nossa também, nas diversas experiências. Mas eu não estou aqui para falar sobre essa experiência do Brasil. Lourdes trouxe essa grande realidade, estou partilhando com vocês a emoção, estou de ser esse corpo também que dialoga centro-periferia, nesses binômios, né, que seguem, que foram produzidos pela Europa, né, e eu estou falando desde esse território europeu que produz essa relação centro-periferia, que reproduz essa relação urbanidade, urbano e rural, né, vindo desse contexto europeu, aqui na cidade de Frankfurt, onde eu reflito também, né, assim, sobre essas experiências, e ouvindo muito a fala de Lourdes, eu comecei a refletir também, ao me preparar, né, nesses 2 últimos dias. Eu não tive muito tempo para preparar, porque o convite foi um convite generoso e querido, mas a urbanidade atravessa a trajetória do meu trabalho. Eu saí do Brasil para vir para a Alemanha também para trabalhar, trabalhei na cooperação técnica alemã, e eu tenho uma formação como socióloga do campo, então essa relação entre campo e cidade sempre permeou o meu trabalho, especialmente na cooperação técnica alemã, e também na minha própria formação enquanto socióloga do campo. Então, falar todos esses anos de experiência de trabalho em diversos países, e nessa relação com a Europa também reproduz em outros territórios esse tipo de urbanidade excludente que a Lourdes tão nitidamente falou, é muito de se observar como essa dimensão da urbanidade ela acontece de uma conquista que, de fato, vem da periferia, quando as periferias organizadas elas buscam essa pertença, né? E nós, no Brasil, desafiamos, tem muitas histórias de desafios, onde eu estive em Angola durante um tempo trabalhando para a cooperação. Também era impressionante ver como, nesse caso, as estruturas que são de poder, as estruturas colonial que criam periferias, mas as periferias também são definidas de outra forma, como foi uma experiência muito bonita para mim de ver em Angola a relação que tinha, em Uambo, especialmente, Uambo Benguela, onde eu vivi, o significado do quimbo, né, do significado do rural, como sendo um espaço de referência de quem vem. Né? Eu vim do quimbo, eu lembro muito do que eu ouvia dos meus colegas, desse espaço do quimbo, o campo, o território do quimbo, como um território de referência, e não a cidade. A cidade como sendo um território do colono, a cidade como sendo um território de exclusão, mas o quimbo como sendo o território da liberdade, o território da afirmação, enquanto resistência frente às estruturas coloniais que foram colocadas dentro de uma urbanização muito violenta, né, na arquitetura de exclusão muito violenta no nosso passado colonial. Então, essa experiência, queria só trazer esses exemplos, mas desterritorializar, trazer para um outro território, enquanto mulher negra aqui na cidade, em Frankfurt, em um território urbano, né, onde eu vivo, que é um território extremamente desigual, o centro financeiro, né, é a capital financeira, onde está o Banco Central da Europa. Então, a Alemanha ela tem uma relação com o urbanismo historicamente marcada, até pela própria o surgimento das cidades, dos burgos, né, dos homens livres. Então, a história da formação das cidades, né, ela tem a partir dessa dimensão histórica do rompimento das monarquias e o empoderamento e o enriquecimento desses homens livres, né, que pela economia colonial, né, a gente não pode esquecer disso, conseguiram, né, se estabelecer e construir independência e derrotarem as monarquias a partir também das economias
da economia colonial, que faz com que essas cidades enriqueçam e confrontem a monarquia, e elas caiam, e surgem esses aglomerados de riqueza, de distribuição de mercadorias agrícolas sintonizadas com a grande dinâmica, os tráficos, né? A gente está falando aqui de 400 anos de colonização, que aqui na Alemanha também, por mais que os alemães queiram negar a força da sua história colonial, ela tem uma presença também, e o papel das cidades é fundamental, porque, por exemplo, uma cidade de Hamburgo, que foi a cidade onde eu estudei, a minha universidade, por exemplo, a Universidade de Hamburgo foi a universidade, vamos dizer, a Universidade Colonial era uma cidade hanseática, era uma cidade-estado, foi uma cidade independente, e como a cidade hanseática ela era independente, porque nascendo desses homens livres que se tornaram, como a cidade fluvial, tem um grande rio Elba, era o principal canal de escoamento da economia colonial, do que vinha das colônias, né? Então, café, açúcar, tabaco, todas essas mercadorias que chegaram com os grandes descobridores, especialmente os portugueses, eles circulavam, entravam no porto de Hamburgo e eram redistribuídas na Europa. Então, Hamburgo é uma cidade que cresceu, a sua urbanidade, ela cresceu a partir da riqueza colonial, e são muitas e muitas cidades aqui na Alemanha que cresceram dentro desse universo de participação e de alcance da Alemanha, que, embora não tenha sido colonizada diretamente, mas teve as suas colônias ou as suas relações econômicas extremamente profundas com os grandes senhoras, as grandes nações coloniais como Portugal, Inglaterra, e que, inclusive, no dia 25 de julho, dia de Julho das Pretas, dia de Teresa de Benguela, foi-se comemorar também os 200 anos da colonização, da colonização alemã no Brasil. Foram os 200 anos, que se chama aqui na Alemanha oficialmente, da imigração alemã para o Brasil, mas muito pouco se fala dessa história, dessa relação entre o Brasil, a povoação do sul do Brasil, né, com também as suas intenções de reproduzir o que o Rio Grande do Sul representa também hoje, quando a gente se trata de uma integração entre o Sul e as demais partes do Brasil, que também atravessa a sua urbanidade, que também atravessa a forma como essa urbanidade se reproduz, da preservação da cultura, das tradições germânicas que persistem, na língua, nos nomes que persistem na população dessa região. Então, esse é um outro tema, e trazendo nesse contexto, trazendo a colonialidade, a urbanidade, esse território que a gente conhece um pouco do que é a Alemanha, estamos nós, né, pessoas negras, vivendo nesse contexto e trazendo, desde os anos 80, que é o movimento negro alemão, afro-alemão, vamos dizer assim, que nasce nos anos 80 especialmente para trazer a evidência, as presenças negras nesse território. Ele teve um papel muito importante, porque a história alemã, ela tem da presença negra na Alemanha, de pessoas negras na Alemanha, ela tem 400 anos, e ela atravessa também as relações coloniais, a história colonial no mundo, as relações que foram estabelecidas ao longo entre os poderes coloniais e a Alemanha, que diretamente não possuía colônias, somente as suas 4 ou 5 colônias, que eles se orgulham de dizer que foram muito poucas e em curto tempo, mas, em compensação, esses grandes homens das cidades-estados, dos grandes burgos, eles foram os grandes senhores da colonização, que nós sabemos que muitos eram proprietários de fortes em Gana, e das destilarias, e das refinarias de açúcar ao redor das grandes cidades hanseáticas, as cidades às beiras dos grandes rios da Alemanha, que serviram de tráfico para o escoamento da economia colonial. Então, nesse contexto, a nossa história de pessoas negras no Brasil desses mais 400 anos, ela se intensifica, ela não é praticamente incomparável com a
a história, a força histórica e mobilizadora, né, das diásporas africanas, das populações em diáspora africana, da nossa história afrodiaspórica enquanto América, enquanto Caribe. E há, nos anos 80, muito parecido com o próprio processo de consolidação do movimento negro unificado no Brasil, essa presença, essa necessidade de uma organização que trouxesse a visibilidade das pessoas negras para o território alemão, e essa existência do surgimento de um movimento negro no Brasil, ela acontece numa grande cidade que é Berlim, né? Berlim é a capital, ali onde a África foi dividida ao meio, foi também a cidade onde nasce o movimento negro alemão, que é inspirado, que é um movimento que nasce também da literatura, de pessoas importantes como Audre Lorde, que teve nos anos 80, né, que pessoas jovens que afirmavam, que queriam afirmar a sua africanidade no contexto de extrema dominação. E dentro das cidades, essas cidades eram habitadas, especialmente tinha uma constelação nos anos 80 com os filhos dos trabalhadores convidados de Moçambique, por exemplo, né, na antiga República Democrática Alemã. Existiu, no período que foi o período do milagre econômico da Alemanha, nos anos 50, uma política também de migração, né, de migração desejada, que foi a trazida de trabalhadores convidados para trabalharem como mão de obra num período pós-reconstrução, e que resultou na vinda de várias pessoas de Portugal, né, dos países, vamos dizer, dos países do sul da Europa, portugueses, gregos, mas também vieram na antiga República Democrática Alemã, era o período ainda de divisão do bloco, a DDR, como se chama, a República Democrática Alemã, pertencia ao antigo bloco soviético. Então, a parte oriental da Alemanha, ela teve 200 mil trabalhadores moçambicanos que foram levados para esse território para trabalhar, para contribuir, partindo dessas relações muito próximas que existiam entre os países do bloco soviético com a África. E nesse contexto de ter mais de 200 mil trabalhadores, homens e mulheres, que foram para a Alemanha, nasce também uma constelação de descendência, né, nesses espaços urbanos, especialmente nas grandes cidades, em Potsdam, em Leipzig, em Berlim, que são as grandes cidades do leste, de filhos desses descendentes. E são esses filhos nessas cidades que trazem, que criam, que geram um movimento, o pensar da afrodescendência nesse território. Então, o meu tempo já está reduzido. Eu queria dizer que acho que no segundo momento eu posso ilustrar um pouco mais essa história do que é ser essa africanidade aqui e os desafios que essa africanidade nos coloca, porque são desafios muito semelhantes aos desafios que foram colocados já por Lourdes, porque a cidade, de fato, é o espaço de tensionamento entre quem deve pertencer, quem pertence e quem também disputa a pertença, né? Nós temos diversas realidades de nossos corpos negros, corpos de homens e mulheres que continuam estatisticamente sendo invisíveis, e é isso que eu queria dizer para concluir. Nós não temos, estatisticamente, nós temos uma presença só de 450 mil cidadãos que são descendentes da África subsaariana. Mas nós tivemos somente, há 4 anos atrás, um primeiro censo com a participação de 5 mil pessoas afrodescendentes, onde a gente pôde saber quais as questões que nos remetem quando se trata dos desafios das desigualdades dentro dos territórios urbanos e na Alemanha em geral. Então, nós ainda estamos como pessoas, como agentes invisíveis, e tratar de falar sobre as mulheres é muito mais difícil porque não há indicadores sobre as nossas existências. Nós estamos diluídos, para concluir, dentro dos indicadores de imigração em geral, da África subsaariana com os 450 mil,
né? E nesses 55 mil pessoas que a gente conseguiu com o Afrocenso, o primeiro censo africano organizado pela sociedade civil organizada na Alemanha, nós não temos indicadores de gênero. É um censo focado na realidade de discriminação e que isso também, de alguma maneira, desafia para nós, enquanto mulheres, de saber como e comprovar estatisticamente como nós somos atingidas. Mas nós temos histórias, e aí no segundo momento eu vou partilhar com vocês um pouco como é que no contexto da Alemanha a discriminação ou a desigualdade dentro desse contexto acontece. Muito obrigada. Eu acho que o micro está desligado. Ah, é verdade, meu microfone estava desligado. Desculpem. Eu estava dizendo como é sempre enriquecedor ouvir essa vivência que você tem de ter estado em vários países e trazer a situação da população negra nesses diferentes países, em países africanos, países europeus, e esta expertise que você acumula estando aí na Alemanha em relação à Europa, a nossa população migrante na Europa como um todo. O nosso decano Adão Oliveira chegou aí, né, decano das lutas negras, um dos fundadores do MNU, dizendo: cheguei ouvindo a querida Betânia Ramos Schroeder, boa tarde a todas as pessoas, Helena Santos de Saquarema também. Gente, não tem problema vocês continuarem arrastando as pessoas para cá, porque se elas chegam agora, e a parte que elas perderam, elas assistem depois, não tem problema algum. A pessoa no perfil, obrigado por tudo, mas é uma questão que não está na nossa pauta de hoje, acho que a gente nem tem condições de responder pela África como um todo. Está perguntando a posição da África em relação à questão da Palestina, dizendo é roxo para todo lado, sempre foi assim, porque o mundo é tão expressivo, aí questionando que Olimpíada é essa, quem tem estômago, eu não, na verdade, eu não tenho tido oportunidade de ver essa Olimpíada, então nem sei como é que anda isso por lá. Deixa eu ver, Cláudio Paruch chegando aí. Gente, é o seguinte, vocês que estão se manifestando no chat, automaticamente vão participar do sorteio do livro da Lourdes Brasil. Eu vou jogar os nomes de vocês num software daqui a pouco, e esse software vai numerar vocês aleatoriamente, eu vou pedir a Lourdes para poder escolher um número. O livro é tudo que ficou para trás, tudo que virá pela frente, que trata também dessa questão urbana. Então, da presença negra, da gentrificação, pelo que eu entendi, é um dos temas que atravessa o livro, né, Lourdes? Então, manifesta aí no chat do YouTube, viu, gente? Manifesta aí no chat do YouTube que vocês vão entrar daqui a pouco no sorteio. Mimi Malquia, bem-vinda, muito obrigada, por gentileza. Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço a Santa Sana, a Kidila. Eu estou muito feliz por estar aqui e já entusiasmada, claro, já desde antes de começarmos, mas agora depois de ouvir as nossas irmãs ainda, vocês, eu fico mais entusiasmada ainda e começo antes por agradecer, tal como fiz, mas também por invocar o meu lugar de fala soberana enquanto mulher preta, enquanto mulher africana, enquanto mulher descendente de almas também soberanas e de almas de autoridade. Então, eu, mais uma vez, reforço o meu sentimento de gratidão. Espero que vocês consigam sentir o meu abraço acolhedor nas minhas palavras, embora assim, com essa voz meio, pronto, eu diria adoecida, talvez, não no seu potencial, seu melhor potencial, mas eu espero que vocês, tanto as irmãs que estão também aqui a dividir esse espaço de fala, mas também a todos que estão a assistir, eu espero que se sintam abraçados e acolhidos. Então, eu tendo ouvido também muitas das palavras e das ideias que foram partilhadas casavam imenso com o que é o que eu quero partilhar.
porque eu, antes de mais, fui refletindo sobre essa questão do território urbano, né, que nós também, principalmente, penso que agora na última parte também a Betânia citou, falou, que está muito em torno da questão da cidade, né? Da questão da cidade, da cidadania, do cidadão, e todos estes conceitos vão dar a uma mesma ideia, que é a ideia de civilidade também, que está tudo muito, muito centrado, né, na etimologia da palavra, na origem destas palavras todas. Então, no nosso contexto, pelo menos, a questão da civilidade e a questão das cidades, resumidamente, não estariam distante do que é simplesmente o projeto colonial, que é praticamente de extirpar os povos soberanos, os povos indígenas, das suas culturas, dos seus valores culturais, melhor dizendo, para então inculcar aquilo que são os valores ocidentais e os valores europeus. Eu digo que muitos de nós crescemos a ouvir sobre matumbice. Eu não sei se vocês estão familiarizadas com esse contexto, com esse termo. Ouvimos sobre matumbice, ouvimos sobre matumbos, ouvimos sobre vens lá do quimbo, tal como também citou a Betânia, e ouvimos todos estes termos e todas estas falas num tom extremamente pejorativo, e não entendíamos nós que também era resultado do processo de colonialismo. Então, nós hoje, com uma outra consciência, vamos buscando pela verdade histórica e vamos entendendo que, na verdade, os quimbos, que na verdade a matumbice e o matumbo, são os soberanos, são os lugares de soberania, porque são os espaços de origem, de território original, são espaços de expressão cultural original. Então, nós entendíamos antes que nós tínhamos de nos assemelhar ao máximo, e daí também parte a ideia do assimilacionismo. Nós entendíamos que nós tínhamos de nos assemelhar ao máximo aquilo que eram os padrões culturais europeus, ocidentais. Então, nós nos afastávamos ao máximo, relegávamos, rejeitávamos ao máximo, sermos os tais matumbos. Cá, até hoje, muita gente que ainda não ganhou esta consciência refere-se a pessoas sem educação, sem uma forma de ser e de estar nobre, como matumbos. Mas, na verdade, matumbos, tal como eu referi, não são pessoas que não têm um sentido de nobreza, ou não têm uma cultura, ou não têm uma educação. Só são pessoas que não têm a educação alinhada aos padrões culturais ocidentais. Então, eu parti logo por aí, parti daí, melhor dizendo, que era a reflexão em torno daquilo que é a cidade, porque eu vejo que eu comecei por ver que desde os choques civilizacionais, desde antes dos choques civilizacionais, nós tínhamos, tal como é sabido por muitos de nós já, nós sempre tivemos os nossos espaços organizados, sempre tivemos os nossos espaços com estruturas, sempre tivemos as nossas economias, sempre tivemos as nossas chamadas políticas. Então, que espaços eram esses? Não eram cidades? É discutível, porque se formos alinhar aquilo que é o verdadeiro sentido da palavra cidade, talvez não, porque seriam espaços que teriam de estar ordenados de acordo com aquilo que é estabelecido pelo poder opressor. Mas em termos, ou se olharmos cidade no sentido de espaço organizado, ou espaço de acesso a serviços e a bens, sim, nós sempre tivemos cidades. Nós sempre tivemos espaços onde tínhamos acesso a vários serviços, a vários bens, a vários produtos, e nos relacionávamos dentro de um contexto de harmonia.
e equilíbrio. Quando dizemos harmonia e equilíbrio, vou deixar também aqui frisado que não queremos dizer um espaço de perfeição de relacionamento, porque em alguns contextos também, em alguns fóruns, nós ouvimos em tom de rebate ou de contra-argumentação que antes de termos os choques civilizacionais com os outros povos, nós também tínhamos diferendos entre os nossos povos. E isto, obviamente, é uma questão muito básica, porque é simplesmente natural que existam diferentes pontos de vista, diferentes formas, até porque nós éramos, como várias vezes se refere, temos ali a África ou os africanos e como se fôssemos todos uma mesma coisa estranha, diferente de tudo o resto e de todo o mundo, né? Nós temos todas as nossas diferenças e todos temos também as nossas semelhanças. Então, continuando o ponto sobre a questão das cidades e tudo mais, eu gostaria de, antes de seguir para o resto, deixar patente isto. Vamos entender, né, a todas as pessoas que nos cá assistem e adicionando ao que já foi dito, que existem essas vertentes, né, porque nós sempre tivemos acessos a vários bens, serviços e tudo mais, mas a imposição específica do conceito de cidade específico tem um contexto geográfico e um contexto temporal muito particular, muito particular. Eu também pensei, eu tenho a intenção de deixar aqui um foco, que seria o foco na questão da soberania alimentar, porque no contexto em que eu falo, nós partimos da ideia de que sempre tivemos, ou eu parto desta ideia de que nós sempre tivemos ideia e facto, diria, que nós sempre tivemos acessos e sempre tivemos a nossa soberania, portanto, sempre tivemos os nossos espaços, territórios organizados dentro de uma ordem muito específica que beneficiava, ou pelo menos funcionava em harmonia com os nossos próprios valores e os nossos próprios, como é que eu diria, os nossos próprios valores culturais, de forma resumida e direta. Então, em relação especificamente sobre a soberania alimentar, e eu escolhi falar especificamente sobre isso porque eu vou sempre refletindo, não só a partir de uma perspectiva teórica, mas entendendo as vivências e conectando aquilo que também é a minha experiência. Eu estando na situação de desarmonia interior, entendendo, vamos dizer de forma vulgar, gripada ou engripada ou constipada, embora constipado fosse algo um bocado diferente, mas estando engripada, isto significa que o meu corpo, de alguma forma, está a combater alguma desarmonia ou falta de equilíbrio em termos de saúde interna, então eu vou manifestando alguns sintomas. Isto para dizer que nós, quando vivemos num ambiente que não é propício para o nosso organismo, que não está de acordo com aquilo que são os nossos manifestares naturais, nós naturalmente iremos adoecer. De alguma forma, a determinada altura, o nosso corpo irá ceder. Enquanto povos, nós estamos num contexto, falando de forma genérica de Angola, nós estamos em um contexto em que nós somos obrigados a estar dentro daquilo que é imposto pelas cidades, por esse espaço que é entendido como o espaço ideal de funcionamento de um grupo, não é? Então nós somos obrigados a estar de acordo com aquilo que é definido politicamente, para então sermos considerados pessoas dignas de ter acesso àquilo que nos faz funcionar de forma ótima, né? De forma perfeita ou de forma harmônica, de forma ideal.
se nós não tivermos... O que eu quero mais especificamente dizer é que se nós não tivermos organizados de acordo com aquilo que é imposto pelos poderes opressivos e que hoje está instituído e tudo mais, que está instituído porque nós sabemos do que aconteceu historicamente, porque eu já referi também, e que isto é intencional, porque é a perpetuação dos valores culturais ocidentais. Então, se nós não tivermos alinhados aquilo, se eu estiver a viver, usando o termo que a Betânia também usou, se eu não estiver, aliás, se eu estiver a viver em um quimbo, logo todos aqueles que estão organizados para tomar as decisões que afetam o grupo, né, o povo de forma geral, todos aqueles irão entender que nós precisamos, antes de ter acessos e viver de forma digna, precisamos de nos organizar de acordo com aquilo que é entendido que deve ser uma cidade. Então, isto é automaticamente a repetição, é a manutenção do sistema de opressão. Ou seja, nós vamos começar a entender que enquanto nós não tivermos cidades ou espaços organizados de acordo com os valores culturais ocidentais, nós vamos sofrer. Nós vamos deixar de ter acessos. Nós vamos continuar a viver em situações precárias. Mas não, na verdade, o que seria ideal seria nos desfazermos das imposições dos valores culturais ocidentais e então darmos aos espaços que são os quimbos, ou pronto, não seria propriamente os quimbos, mas os espaços, os territórios soberanos, tudo aquilo que é necessário para que eles se desenvolvam dentro da sua essência e da sua origem. Então, eu por agora terminaria a fala assim, e acredito que vamos então desenvolvendo nos próximos minutos, né, de acordo com a dinâmica da conversa. Obrigada, Mimi, obrigada. Eu fiquei imaginando, porque está passando aqui na minha rua o carro que vem de gás, vocês vão conseguir ouvir daí o barulho. Veja só, né, porque eu fiquei pensando numa coisa, Lourdes analisando a partir do Brasil, em que nós temos essa gentrificação e esta concentração da população negra nessas áreas de precariedade e essas áreas de ausência de Estado, de ausência de política pública. Betânia falando a partir da Alemanha, e é uma realidade também que tem essa... E eu pensando como é que a Mimi vai falar a partir de Angola, onde a gente tem uma maioria absoluta de população negra, né? E ficou muito explícito, eu acho que se foi bem o que eu entendi, que é essa questão de que a população negra que não aderiu, que não adere ao imaginário do colonizador, ao imaginário eurocentrado, é a população, então, que é excluída. Ou seja, da mesma forma, você tem aqueles que aceitaram se branquear, acabam habitando as áreas melhor estruturadas do meio urbano, né? Acho que foi isso que eu entendi. E quando você diz que quem está no quimbo, quem está nessas áreas, são as pessoas que preservam uma ancestralidade, que preserva valores essenciais de uma existência das populações africanas da região, das populações, dos grupos étnicos da região. E eu fiquei me lembrando que no Brasil isso se reflete também na situação dos terreiros, né? Dos nossos territórios tradicionais de matriz africana, que também vão sendo empurrados do centro da cidade para as áreas periféricas, para as áreas vulnerabilizadas também. Bom, a professora Ieda Leal não vai participar do sorteio do livro, porque ela disse aqui que recebeu o seu livro dia 25 de julho, viu, Lourdes? Ela está aqui com o maravilhoso livro da Lourdes Brasil. Então, você não precisa participar do sorteio, viu, professora? E só lembrando o pessoal que está aí,
e que não se manifestou no chat do YouTube, viu, gente? As pessoas que se manifestarem, que se manifestarem nos próximos 5 minutos, os nomes delas vão ser, já estão sendo anotados, vamos colocar num software que atribui números aleatoriamente, e depois eu peço a Lud para escolher um dos números. O número sorteado é o da pessoa que vai receber o livro, então. A Helena Santos dizendo, Mimi, falando de saúde e doença, lembrei dos protótipos de escova de dente utilizado pelos nossos ancestrais e que os invasores europeus não conheciam essa tecnologia à época e que foram trazidos pelos africanos sequestrados também para o Brasil. Tenho mais 2 comentários aqui que eu acho que vocês podem querer dialogar na segunda rodada, da Maria de Fátima Semedo. As cidades europeias ainda têm muito que aprender quanto à inclusão e visibilidade das comunidades africanas. A história desses territórios estão umbilicalmente conectados com essas populações, e a Helena Santos sempre divulgam, pelo menos aqui no Brasil, de onde ela está, a imprensa sempre divulga zona rural de países africanos, e dos países europeus, normalmente países europeus, Estados Unidos divulgam normalmente as metrópoles. Isso seria proposital para desvalorizar a África, como se isso fosse algo menos valoroso, né? Não tenho dúvida, né? É da construção daquilo que se dá visibilidade no Brasil, criar imagens, criar situações que diminuem a África e que diminuem a descendência africana no mundo, né? Deixa eu ver, Davi, a Denise Lima chegando aí, que bom, seja bem-vinda, estava sentindo sua falta, viu? Raquel Monteiro, muito bom. Eu já estou devolvendo para a Lourdes, nós vamos agora para a nossa rodada de encerramento, que é uma rodada mais curtinha, para vocês podem fazer suas complementações e dialogar com as questões ou os comentários do chat, se acharem pertinente. Lourdes, por favor, querida. Seu microfone, Lourdes. É interessante a gente estar participando dessa. Não, estamos te ouvindo. Aberto? Não, estamos te ouvindo, tá. Agora está aberto. Está aberto agora. É interessante a gente poder participar dessa conversa, ouvindo o relato da Betânia, lá da Alemanha, não é? Como é que essas questões urbanas aparecem, como é que a população negra permanece afastada, mas o interessante é ver das gerações que estão se mobilizando, não é? Como aqui no Brasil também há uma mobilização. Há um mês eu participei de um fórum fluminense com quase 600 jovens, uma coisa assim maravilhosa, meninos e meninas negras de todos os municípios do estado do Rio, discutindo a Agenda 2030 e colocando essas questões raciais, da desigualdade ali na pauta, com uma autoridade, sabe, com um posicionamento, com aqueles cabelos maravilhosos, roupas maravilhosas lá, e se impondo com coisas que não aconteceu com as nossas gerações. Então, eu acho que um dos caminhos é esse, não é? A gente está atraindo os nossos jovens para esses debates. Eu acabei, aqui no Centro Gênesis, a gente desenvolve alguns projetos, né? E nós acabamos de conseguir recurso de um edital, e o nosso projeto se chama Show Racismo Ambiental, e a gente vai trabalhar com meninos e meninas a partir de 8 anos, de 8 a 12 anos, e a gente vai conversar, né, como que essa questão da localização nas periferias foi estabelecida, quais são as dificuldades que eles encontram, e nós vamos estar tentando, um dos objetivos é fortalecer essas crianças, né, para que elas possam enfrentar, entender o racismo ambiental e se contrapor a ele, né? O racismo ambiental, né, até pelas questões
tanto concretas quanto simbólicas, é um grande impedimento. Eu cheguei para cursar economia na Universidade Federal Fluminense, vindo da Baixada Fluminense, né? Então, aquilo era um espanto, era um assombro. O que essa menina está fazendo aqui, vindo da Baixada Fluminense, cursar economia, um curso branco e masculino, né? E eu penei bastante. No final do primeiro ano, eu quase abandonei o curso, porque eu não tinha ferramentas, eu não tinha elementos, né, para me manter naquele universo branco e masculino. Mas, até por conta das condições da Baixada Fluminense, né, eu ia para casa, às vezes todos os finais de semana, às vezes de 15 em 15 dias, e uma coisa que eu sempre lembro, que quando eu chegava, a minha mãe falava assim: Lurdinha, sabe quem mataram? Lurdinha, sabe quem mataram? E nesse final de ano que eu fui de férias, decidida a não voltar para a faculdade, minha mãe me falou: Lurdinha, mataram fulaninho, fulaninho e fulaninho, que eram irmãos, sabe? E eu fiquei tão apavorada com aquela situação, tão amedrontada, e eu falei: não, eu volto para a universidade ano que vem, e eu só saio de lá formada. E nessa época eu ainda usava o cabelo com enê, pente, marcel, aquela coisa toda, e durante as férias eu cortei meu cabelo baixinho e cheguei no ano seguinte na Universidade Federal Fluminense negra, de cabelos curtos, sabe assim? Com a minha negritude aparecendo assim, no meu gestual, na minha fala, em tudo mais. Isso me fortaleceu muito, e eu consegui entender, né, como que eu era valente, como toda a minha garra de estar ali num curso daquele, vindo de uma escola precária da Baixada Fluminense. Então, eu não devia sentir medo, vergonha, nem nada, mas estudar, estudar e estudar, né? Então, eu agradeço mais uma vez aqui, né? O livro, né? A gente vai sortear um, mas quem quiser adquirir, pode adquirir através da editora Nandiala, ou me mandar um... Eu compartilhei o link aqui, o link da editora Nandiala aqui, o link onde está seu livro, mas pode comprar com você também, né? Pode comprar comigo, através do meu WhatsApp. Pode compartilhar também, que a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Tá? E se a gente está pensando na superação, nós estamos aí com o limiar da Agenda 2030, né? E lá, numa das partes da Agenda 2030, aparece bem explicitamente: caminhar em direção ao desenvolvimento sustentável sem deixar ninguém para trás. E nós não vamos deixar para trás 43 milhões de mulheres negras brasileiras. Obrigada, gente. Perfeito esse fechamento. Não podemos deixar ninguém para trás. Essa é a nossa grande luta, o tempo inteiro. Gente, eu compartilhei o link aí com vocês para adquirir o livro. Quem não for sorteado, quem não for sorteada pode adquirir. Agora, Lourdes, quando você disse para todo o território do Brasil, a Mimi já reclamou lá de Angola. E nós, como é que nós vamos adquirir o livro? Então, Angola também. A Betânia da Alemanha também levantou o dedinho. Já passando para você, Betânia, por favor. Também. Mando sim, com certeza. É só entrar em contato conosco que a gente manda logo, tá? Maravilha, estava já querendo reivindicar também a participação. Lindo, gente, que bonito. Foi muito lindo ouvir vocês, ouvir a fala de vocês, as observações do pessoal no chat, né? E estava refletindo que a Mimi falou também sobre essa relação do que é a convivência com esses territórios, vamos dizer, que a gente chama no Brasil como territórios tradicionais, territórios de vivências, territórios originários de vivência de nossos antepassados, e de como é possível, que é também uma das grandes questões que nós, nos anos 90, já começávamos a discutir, quando eu começava os meus estudos de sociologia, onde se discutia a convivência nos territórios rurais. A gente não precisa sair para poder ter qualidade de vida, mas como equipar
esses territórios rurais para ter uma qualidade de vida, e um fenômeno que, drasticamente, por conta do inchamento das cidades, tem acontecido. Então, acontece também, por exemplo, aqui na Alemanha, existe uma tendência de agora, claro, nós temos 77% da população que vive no centro, nos centros urbanos, mas o fator de migração, o fenômeno da migração, a crise migratória, que é a expressão que aqui o território, que a Alemanha dá a sua necessidade de ter mão de obra, né? A dinâmica da mobilidade urbana que tomou uma outra dimensão, né, num mundo cada vez mais conectado, né, seja virtualmente, seja também territorialmente. Então, existe um fenômeno da, vamos dizer, ruralização também de uma certa população urbana, porque no caso aqui na Alemanha, a paisagem urbanística tem mudado pela migração, por esses corpos outros que encontram no espaço urbano o seu lugar de referência, né? 2019 foi um período muito intenso aqui na Alemanha, porque se chegou quase 1 milhão de imigrantes vindo de diferentes partes do mundo, especialmente do leste da Europa, e isso criou uma atmosfera tanto política quanto, especialmente política e social, de tensionamento, e que teve os seus efeitos devastadores, especialmente para nós, pessoas racializadas, né, em geral na Europa, que é o surgimento da extrema-direita, que tem reivindicado, né, essa paisagem uniforme alemã dos espaços urbanos, né, porque, de fato, começou. Né, quando chegaram os primeiros imigrantes nesses primeiros fluxos migratórios, você tinha corpos, né, racializados circulando em todas as áreas da cidade. Então, essa cidade se redesenha, e essa imagem dessas cidades ocupadas, né, por esses corpos invasores, eu escrevi isso num dos meus artigos da Carta Capital, ele nós temos carregado o efeito dessa reação, especialmente da extrema-direita, especialmente hoje em dia com o avanço da extrema-direita politicamente, que está cada vez mais presente, né? Nós tivemos, ainda bem, que nas últimas eleições, nos parlamentos regionais, eles sofreram perdas significativas, mas a extrema-direita alemã tem um projeto político que é um projeto civilizatório do que a Europa sempre foi, na verdade. Né? Eles querem trazer essa Europa com uma paisagem que representa a Europa, que representa a Alemanha, no caso a Alemanha, e que não são de corpos racializados. E não são corpos migrantes, não são corpos negros, não são corpos árabes, não são corpos afegães. Né? Então, assim, o que tem acontecido, e que é o processo inevitável, porque a economia alemã ela não vai sobreviver sem a imigração. Isso já aconteceu nos anos 50 com os Gastarbeiters, os trabalhadores convidados, e está se repetindo também. Agora, com a pandemia, a gente vive um contexto extremamente desafiador, que é um contexto de prestação de serviços nas cidades, como essa população de 77%, como é que ela vai ser servida? De prestações dos serviços, inclusive desse capital que é quem organiza, que ordena essas cidades. Então, é a mão de obra migrante que se concentra nesses espaços, que ocupa essa função, nesse território, e que tem agravado drasticamente todo o histórico de exclusão, de desigualdades, numa sociedade que tem uma lei fundamental, que é uma lei que tem que garantir o direito humano, o direito à dignidade humana é um direito inviolável na lei fundamental alemã, não é uma constituição, mas é o fundamento que rege todas as instituições de todos os poderes desse país.
Então, a dignidade humana é o primeiro, a proteção da dignidade humana é o primeiro artigo da lei fundamental, mas é exatamente os corpos racializados, especialmente no nosso caso, que somos minoria, nós somos a grande minoria, né? Nós, afrodescendentes africanos e afrodiaspóricos, nós somos a minoria dessa sociedade e nós sofremos todos os efeitos do sistema de discriminação e de desigualdade que essa sociedade está reproduzindo num contexto de crise, somado à própria característica dessa sociedade, que é uma sociedade que cometeu o primeiro genocídio da era moderna, a gente não pode esquecer, né? A história colonial alemã e o Holocausto, então, são históricos que marcam também como essa sociedade olha sobre os nossos corpos. Então, é a partir dessa reorganização nossa, dessas nossas presenças nos espaços urbanos, que tem mudado também essa sociedade. A gente não está pedindo licença para estar, nós estamos, e um fenômeno muito interessante para concluir que tem acontecido que, acho que foi a pergunta bem rapidinho, a pergunta da Maria de Fátima, sobre a importância da visibilidade, o quanto que as cidades europeias têm que aprender quanto à inclusão e visibilidade das comunidades africanas. O que eu quero dizer, Maria de Fátima, é que eu não tenho esperança nenhuma de que a Europa queira aprender de nós. Eles não nos querem, porque é muito claro que eles pensam sobre nós. Agora, o que tem que acontecido é a apropriação das cidades e dos territórios das comunidades diaspóricas. E tem acontecido coisas incríveis, que são as comunidades diaspóricas nas cidades, elas têm os seus diversos territórios. E a partir da criação desses territórios, da vivência das suas tradições, elas dialogam e elas se apropriam dessa cidade, que é uma cidade que está cada vez mais oprimindo a partir das diferentes formas de discriminação. As estatísticas estão explodindo, as pessoas não têm acesso ao mercado imobiliário, crianças nas escolas, filhas de imigrantes, são patologizados, têm as tendências a terem as piores notas. Então, existe todo um sistema de discriminação que nos atinge em primeiro plano, mas, em contrapartida, há uma reação de fortalecimento desses processos de organização, de auto-organização, que estão cada vez mais sendo amadurecidos, com o surgimento de associações, com o próprio Afrocenso, que é de 4 anos atrás, é o primeiro censo que comprova e que nos dá uma face, mesmo que não seja de homem, de mulher, ou que seja, mas que nos dá uma face africana a esse país, dizendo, olha só, nós estamos aqui dizendo como nós somos afetados pelas violências raciais que vocês reproduzem. Agora a gente quer negociar, a gente quer tensionar com os nossos dados o que é que tem que ser mudado nessa sociedade. E para isso nós não estamos pedindo licença, nós estamos ocupando os territórios, nós estamos indo para os espaços, para a universidade, produzir conhecimento sobre nós, porque eles não nos conhecem. A gente está indo para os espaços institucionais, aprendendo das nossas mais velhas e dos movimentos sociais do Brasil, que assim, dão de 10 a 0, né? São altamente inspiradores no sentido do que é a incidência política, a incidência institucional, a capacidade mobilizadora que tem que ser nossa, porque o branco não nos quer, né? Eles não nos querem, e muito menos aqui no território deles. Mas a gente não está pedindo licença e está dando o nosso recado. É só vocês, vou botar aqui, divulgar para vocês aqui uns sites das coisas que a gente anda aprontando. Aí no acervo do canal a gente também tem algumas das nossas transmissões, onde muitas pessoas daqui do hemisfério norte, a gente não está só vislumbrado com a civilidade do branco europeu, a gente está com corpos negros se posicionando nesse território altamente embranquecedor, altamente violento para corpos que se assumem, e nós estamos botando para quebrar, assim, não está sendo brincadeira para eles, não. E as gerações, para terminar, Lourdes, e essa geração, essa juventude linda e maravilhosa, cada vez mais pan-africanista, que está dando um recado, dizendo, nós estamos aqui, não queremos negociar com vocês. É isso aí, gente. Obrigada. Uau! E a Betânia citou, gente, tem no nosso acervo do canal vários diálogos que ela organizou aqui
trazendo essa questão da população africana, afrodescendente, migrante, vivendo na Europa, viu? Vale muito a pena vocês conferirem. O Adão Oliveira citando que houve na Universidade de Berlim um workshop, foi o que eu entendi, viu, Adão, da sua colocação, e sobre a questão do Quilombo Saracura, né, a região da Escola da Vai-Vai, ele dizendo, né, a escola de samba de 93 anos, 4.000 pessoas despejaram a escola para fazer uma estação de metrô, e dizendo também o Adão Afrocense, importante os dados e indicadores que exigem um olhar de igualdade para as políticas públicas nas ex-colônias e nas antigas metrópoles. Mimi, por gentileza, querida. Antes disso, então, da Mimi começar, por favor, Lourdes, escolhe um número aí, deixa eu ver quais as opções de número que me apareceram aqui, de 3 a 25, por gentileza. Espera aí, seu microfone. Diga o número. 23. 23, a pessoa número 23. Isaboim Pires, está aí ainda, se tivesse manifesta, se não a gente sorteia outro. Mimi, por gentileza. Pois, eu já assim, de forma conclusiva, vou começar já, volto outra vez, né, a referir a questão que eu penso que muitos de nós, vários de nós, porque incluindo a mim mesma, nós não olhamos para a questão da cidade ou da implementação das cidades como uma questão que foi forjada, ou o projeto da implementação de cidades foi forjado num contexto de opressão, pelo menos para nós enquanto pessoas melaninadas e pessoas africanas e descendentes em qualquer parte do mundo, porque daí vem essa questão da gentrificação. Nós vemos que nada é aleatório e até como criminóloga nós também olhamos para as questões criminais que muitas das pessoas não têm noção, que também tem grande impacto, por exemplo, nos níveis de criminalidade, a forma com que determinados edifícios são desenhados, a forma com que os bairros são desenhados, também contribuem para a diminuição ou não do índice de criminalidade. E tudo é muito bem engendrado, é tudo muito, muito bem arquitetado na maior parte dos casos, na esmagadora maioria dos casos, dos casos, digo, dos países, dos contextos, das áreas em cada zona. Então é muito importante nós passarmos a ser críticos de forma muito incisiva mesmo sobre o que nós queremos dizer exatamente quando falamos sobre cidades e desenvolver cidades. Desenvolver cidades dentro de que padrão? Ou cidades que se encaixam em que padrão? E que este padrão alimenta a que grupo e a que poderes? Esta seria a questão global que eu gostaria de deixar. E depois também reportando-me outra vez ao exemplo que usou a Helena Santos sobre a tecnologia das escovas de dente, que na verdade ela referia essa tecnologia do material orgânico, né? que nossos ancestrais e nossos mais velhos e nossos vivos ainda hoje, nossos pais, alguns de nós pais, avós, alguns de nós em contextos não urbanos principalmente ainda vivem, né? Usam os paus para fazer a higienização dos dentes, e era e é chamado de matumbice, como eu citei no início, que era uma espécie de atraso, uma espécie de não evolução, que significa não evolução, basicamente significa não enquadrar-se nos padrões ocidentais, e padrões esses que nós muitas vezes vamos depois ver que são
completamente retrógrados e que nossos povos até já estavam muito avançados com relação à sapiência daquilo que era mais harmônico para até a nossa saúde, não só material, física, eu diria, mas também psicológica, emocional e espiritual, essencialmente. Então, nós, enquanto mulheres, principalmente, que estamos no centro de tudo, pelo menos como mulher desta parte do globo, eu olho para mim mesma e para as minhas irmãs, para as minhas mães, para as minhas tias, para mulheres no geral, como sendo o centro do mundo, porque nós, vou repetir, mas embora seja sabido por muitos, vou repetir, nós somos as geradoras de vida, as cuidadoras primárias da vida, as guardiães primárias da vida. Então, nós temos esta preocupação ainda mais profunda com aquilo que é a nossa soberania, de uma forma geral, mas a nossa soberania também no contexto alimentar, porque temos nós de ser aquelas, temos a responsabilidade de sermos aquelas que muito cuidadosamente têm de tratar dos seus próprios alimentos e cuidadosamente também tratamos dos alimentos daqueles que estão no nosso convívio, no nosso seio, na nossa comunidade. Então precisamos de ter essa consciência, precisamos de também fazer a pressão necessária para que sejamos atendidas no contexto de termos acesso àquilo que são os solos saudáveis, material saudável, para podermos cultivar, para podermos ter, então, os nossos produtos alimentares, os nossos bens alimentares que estão de harmonia com aquilo que é a nossa composição biológica, né? Porque isto é basicamente sobre manutenção da própria existência, né? Então, eu terminaria aqui a fala e mais uma vez expresso a minha gratidão e o acolhimento nesse espaço. Gente, muitíssimo obrigada, Mimi. Olha, só avisando ao Mauro Batista que a Mana Antônia de Carvalho não está hoje aqui, ele já mandou a segunda mensagem para ela. Nós estamos transmitindo na página dela no Facebook, tá? Mas ela não está hoje no canal. Bom, a pessoa sorteada não está presente, então eu vou pedir a você, Betânia, para sortear um outro número entre 3 e 25, menos o 23, tá? 22. E, já que vocês estão gostando. Valéria Gonçalves, minha irmã, que eu não cumprimentei aqui hoje, mas que está aí acompanhando o canal também, é a número 22. Valéria Gonçalves, sorteada com o livro. Maravilha. Fazer contato contigo para pegar seus dados e enviar para Lourdes, para que ela possa enviar para Nandiala. Olha só, Valéria, tivemos uma oportunidade aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, de descobrir a grande contribuição que nossos ancestrais deram para o nosso país. Gratidão. Olha só, eu agradeço imensamente a vocês três, minhas irmãs, Lourdes Brasil, que fez a proposição da pauta. A gente demorou aí quase um ano para conseguir organizar, porque a gente já vinha conversando há quase um ano, mas te repito para você, a casa é sua, está à sua disposição, proponha e a gente toca aqui no canal, a casa é de vocês, é um espaço de compartilhamento de conteúdos para o empoderamento do nosso povo no mundo, para as nossas lutas por justiça e equidade. Betânia Schroeder, minha irmã, volta, tá? Volta com os seus diálogos sobre migrações, são essenciais, sobre a nossa população negra migrante aí pelo mundo, são essenciais aqui no canal. Volta, por gentileza. Mimi Malquia, muito obrigada, sua primeira vez no canal. A casa é de vocês, viu? Agradece a Mirenzinha que indicou seu nome para estar aqui. Eu fico muito grata, muito obrigada mesmo. Raquel Monteiro nos agradeceu. A Valéria citando o projeto Baobá, que a gente organizou aqui na Rede Municipal de Educação para a Formação de Professores. Valéria, vem aí um cursinho mais curto, vou falar com você para você me ajudar a organizar. Através da Secretaria de Cultura aqui de Ribeirão Preto, um curso virtual, viu, para professores, e aí eu vou precisar da sua ajuda. Quem está em Ribeirão Preto, quem está aqui na região de Ribeirão Preto,
Eu estou até acelerando um pouquinho aqui o encerramento, porque hoje, às 17 horas, é a reinauguração da Biblioteca Temática Ilê Lati Dudu, Casa de Cultura Negra, que é uma biblioteca temática de história, cultura africana e afro-brasileira. A biblioteca tem quantos anos? A biblioteca tem 20 anos e foi reformada esse ano, foi reorganizado o acervo, e a reinauguração é agora às 17 horas, no Centro Cultural Orumilá, no Tanquinho, ali, Rua Rafael Defina, 43. Está em Ribeirão, está na região, corre lá. Além da reinauguração da biblioteca, nós estamos também celebrando hoje, nesse evento, 20 anos do programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura no Brasil, e 20 anos da primeira política pública de cultura em Ribeirão Preto. Antes dessa política pública, era só aquele balcão de negócios de bota um dinheirinho nesse evento, bota um dinheirinho nesse evento. Então, é isso, a gente está, daqui a pouquinho, celebrando esses 3 grandes marcos lá no Centro Cultural Orumilá. Mais uma vez, gratidão, muito obrigada às nossas 3 irmãs aqui acompanhando conosco, que é vocês, afronautas. Sem vocês, nosso canal não existiria. Então, gratidão, gratidão. Muti Rosa, nossa mestra Muti Rosa, especialista em Kemet, e que está aí nos acompanhando também, gratidão. Temos diálogos sobre Kemet, sobre o Kwanzaa, feitos com a mestra Muti Rosa aí no acervo do canal, viu, gente? Assistam, que vale muito a pena, e ela está aí hoje nos acompanhando também. Muito obrigada. E no mais, afronautas, é aquilo que eu sempre digo: autocuidado e cuidado mútuo são ferramentas ancestrais que nos trouxeram até aqui. Pratiquemos. Aguardo vocês na primeira terça-feira de agosto, às 19h30, quando retomaremos as transmissões ao vivo. Muito obrigada e até lá.